Bom, a economia do Espírito Santo cresceu e cresceu bem este ano, tanto que a projeção para o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto aqui do Estado, é de em torno de 10%. Isso significa que o Estado, a economia do Espírito Santo, deve crescer muito mais do que a média nacional. Mas quem está aqui para conversar e me ajudar a entender mais a respeito desse assunto é Matheus Magalhães, economista, coordenador de estudos macroeconômicos do Instituto Jones. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Tudo bem. Bom, é um número extraordinário esse. Sim, os resultados relacionados ao indicador de PIB trimestral construído pelo Instituto Jones Santos Neves demonstram que os resultados para o Espírito Santo são bastante animadores. No período recente, houve um arrefecimento do crescimento, mas mesmo assim, se compararmos o nível do PIB trimestral no primeiro trimestre de 2010, podemos notar que voltamos a alcançar níveis compatíveis com o período pré-crise de 2007 e 2008. Significa que se a gente tirasse o período de crise, nós estamos num ritmo de crescimento como se fosse ininterrupto, fosse possível isso. Sim, e um ritmo de crescimento. Quer dizer, houve recuperação e continuamos crescendo. Sim, é um ritmo de crescimento sustentado e nitidamente superior ao ritmo de crescimento brasileiro, que é um resultado bastante otimista, na minha opinião. Agora, é muito importante lembrarmos que a economia do Espírito Santo é a economia mais aberta ao comércio exterior. Então, quando o Brasil cresce, Espírito Santo cresce mais. Quando o Brasil cai, Espírito Santo cai mais. Em geral, 2 vezes mais, a depender do que acontece no cenário externo. Como no momento atual ainda há uma certa incerteza em relação aos desenvolvimentos que vão acontecer nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, caso aconteçam eventos adversos lá, o Espírito Santo tende a sentir esses efeitos com mais força do que o resto do Brasil. Agora, o fato do dólar, por exemplo, ter caído tanto, e isso é mais propício para uma via do comércio exterior e menos para outra, mais para importação do que para exportação, o que isso coloca em risco a nossa economia de alguma forma? Já que a gente é muito mais envolvido com o comércio exterior do que outros estados? Sim. Em economia, sempre há ganhadores e perdedores. Se um setor está ganhando, muito provavelmente outro setor pode estar perdendo. É a lei natural das coisas em economia. É claro que as cotações do dólar vão tender a beneficiar alguns setores e vão tender a prejudicar outros. Vale notar que o Espírito Santo tem uma dotação, uma vocação exportadora muito forte. Isso faz com que o que aconteça lá fora nos afete mais do que afeta, por exemplo, a economia paulista. Certamente. Agora, eu quero saber se aqui, se há um risco, se há de uma queda, não digo queda, mas assim, de um resultado diferente de crescimento do PIB em função desse comportamento do dólar e até desse sinal amarelo que se acende em relação à guerra cambial, a Estados Unidos e China. Há essa possibilidade, sim. Primeiro, o Espírito Santo, feito eu já falei, é a economia mais aberta ao comércio exterior. O que isso quer dizer? A cada R$100 produzidos, metade é destinada ao comércio exterior. Então, se acontecem oscilações mais abruptas lá fora, o Espírito Santo com certeza sente mais. Para você ter ideia, o Brasil, a cada R$100, R$25 são destinados ao comércio exterior. O Espírito Santo é o dobro disso. Segundo, a nossa economia é muito condicionada a oscilações nos preços das commodities, matérias-primas utilizadas na produção de outros bens. O Espírito Santo exporta muito bens de caráter primário ou de pouca sofisticação tecnológica, em média, e importa bens de maior conteúdo tecnológico. Qualquer oscilação que eu tiver lá fora pode afetar mais a nossa economia por conta dessas fragilidades que ela apresenta nesse sentido. Mas isso não significa que o empresariado deva pôr já um pé atrás em relação ao comércio exterior, né? Pelo jeito, pelos sinais que a gente vê aqui, isso não está acontecendo nem de longe, né? Não. E aí entra um resultado muito interessante. No Instituto Jones Santos Neves, nós divulgamos há cerca de 2 semanas o Boletim de Comércio Exterior do Estado do Espírito Santo. E quais são os principais resultados desse boletim? Em termos de comércio exterior, o Espírito Santo vem apresentando um resultado excelente. Na verdade, um resultado tão bom quanto o ano de 2008, no período pré-crise. Em termos de exportações, nosso resultado é nitidamente superior ao de importações. A nossa pauta de exportações ainda é muito concentrada em mais ou menos 5 produtos básicos. Agora, é importante lembrar que em relação a esses 5 produtos básicos, nós somos referência internacional. Perfeitamente. Matheus, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer vir aqui.
Bom, conversei com o Matheus Magalhães, ele é coordenador de estudos macroeconômicos do Instituto Jones, veio falar sobre o crescimento do PIB aqui do Espírito Santo em torno de 10%. O PIB brasileiro deve crescer 7% esse ano, é isso? É provável que cresça menos do que o capixaba, sim. Quer dizer, de 7 para 10 é uma diferença imensa em se tratando de PIB, né? Sim, esse é um momento muito otimista para o estado do Espírito Santo em termos econômicos. Obrigado mais uma vez. Bom, daqui a pouco eu converso com o Eliezer Tavares, ele é secretário de Cidadania e Direitos Humanos, vem falar sobre justiça comunitária. O que é? Como funciona? Você vai saber depois do intervalo.